Oiê, eu sou a Priscila Laranjeira e você é bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV JET. Olha só, nós já somos mais de 150 mil inscritos, mas continua faltando você. Vem fazer parte da família. E se você está nos assistindo pela TV e está faltando um pedacinho do programa, corre lá para o canal da TV JET no YouTube. O programa está completíssimo e você pode dar uma olhada na playlist e conhecer vários outros conteúdos. Deixe-me falar um pouquinho do livro do pastor Jorge Linhares, Enfermidades, tratando do corpo, da alma e do espírito. Esse livro vai trazer dicas preciosas para que você viva melhor e tenha uma vida saudável, tanto na parte física quanto na parte espiritual e emocional. Somos corpo, um ajuda o outro e juntos ficamos saudáveis e completos. O nosso convidado de hoje tem um nome muito sofisticado. Éber Teixeira de Carvalho, mundialmente conhecido como Bim Carvalho, diretor, músico, produtor, escritor, deixa eu ver o que mais, líder do Ministério de Teatro da Igreja Batista Getsemane. Bem-vindo, Bim. Prazer estar aqui, Pri. Satisfação total, muita alegria. É uma honra para mim trocar essa ideia com você aqui. Muito feliz, obrigado. Que legal, né? Esse moço é super extrovertido, manda super bem e tá aqui bem assim, precisando de um aquecimento. Me conta aí, Bim. Teatro, como é que começou isso? O teatro, eu costumo dizer que depois de Jesus, o teatro que me salvou. Te pegou de jeito. Teatro é uma coisa assim, realmente, que mudou minha vida, né? Eu tenho experiência com teatro desde muito novo mesmo. Teatro na igreja ou teatro secular? Na verdade, da minha experiência de vida e que foi introduzido mesmo na minha vida através da igreja, né? Certo. Eu até tenho essa visão mesmo, assim, de que a igreja, ela é um agente cultural muito forte. É um agente transformador, né? Isso, transformador e também cultural, no sentido de que dentro do país que a gente vive, quando a gente fala de cultura no sentido de arte, né? Teatro, música, dança. Isso quando você fala de educação em termos gerais, você vê que ela é pobre quando você vai para a escola. Você não tem isso forte, pelo menos na minha época, quando eu cresci, na escola não era algo muito forte, né? Foi crescendo com a medida do tempo. Mas a igreja, ela fazia esse papel, porque querendo ou não, quando eu ia na igreja todos os fins de semana eu tinha música ao vivo, independente ali da qualidade, mas era música ao vivo, uma palestra, via sempre uma apresentação de arte, de teatro ou de dança. E isso aperfeiçoa a gente, né? Naturalmente, natural e gradativamente, né? Naturalmente, a gente vai assimilando. Você vai assimilando, isso vai fazendo parte do cotidiano. Isso até é um dado legal, porque você vê que sempre assim, quando você coloca aí os 10 maiores artistas de qualquer área, quando você fala da música, da dança, você colocar no top no mundo aí, no top 10, sempre vai ter um que começou na igreja. Sempre tem um. Aliás, eu ouso dizer que tem bem mais de um. Os testemunhais sempre dizem, eu tocava na igreja, cantava na igreja, fazia teatro na igreja, né? Exatamente. Então, nesse sentido, a igreja ela é uma entidade cultural. E ela fez, e eu percebi isso na minha caminhada, mas isso foi ficando claro para mim na minha própria história. Por exemplo, eu sempre tive esse lado mais desinibido. Eu sou caçula de 5 irmãos. Claramente tímido, que opta por aparecer através da arte, né? Exatamente. Era assim, eu era caçula de 5 irmãos e os meus irmãos todos são muito talentosos. Vocês devem conhecer alguns deles aqui, principalmente na nossa igreja. Mas todos são muito talentosos. Meu irmão mais velho cantava e tocava, e isso era incrível na época, né? Quando eu comecei a me entender por gente. Pode falar o nome do seu irmão mais velho aí? Chama Rodrigo Alex. E ele que trouxe a música mesmo lá pra minha família e tal. E o meu irmão César, né? Ele também tocava e cantava. O Rodrigo trouxe um violão, aí eles perceberam que ele tinha aptidão e começou a mexer com isso, começou a tocar e já arrumou um violão, e o César começou a tocar. E o Cleiton, que também o pessoal conhece, ele sempre foi um desenhista assim, incrível, desde pequeno. Tá aqui, serviço do Cleiton, a gente tá dando uma moral pra Danizinha protetora. Cleiton, esses desenhos é ele que faz, e ele era aquele menino que sempre andava com uma pastinha. Peraí,
O Cleiton faz, acompanhado da nossa Pamela Negromonte. Os dois são uma dupla dinâmica. A gente não pode deixar, porque daqui a pouco a gente briga com um dos dois ali, né? O Cleiton e a Pam são incríveis artistas. É verdade. Designers criativos, né? Que fazem esses desenhos. E eles se completam como dupla de criação, Sim, né? Total, né? Se completam. E vão trabalhando ali, um ponto mais forte no traço, outro na criatividade. Ela na colorização e ele cria tudo, né? Incrível. Uma dupla perfeita. E eu e o Cleiton sempre andava com uma pasta de desenho e aquela coisa chamava a atenção. O Felipe, que é outro que eu acho que vocês conhecem, né? Felipe Maia. Ele também, assim, é um artista, assim... Desde pequeno, ele sempre teve facilidade com instrumentos, assim. Seus pais lidavam bem com tanta gente artística dentro de casa? Lidam. Meus pais... eles, na verdade, eles foram a nossa base para que a gente pudesse conseguir. São só meninos? Não tem menina, não? 5 que é isso? E todos eles com essa facilidade e eu sobrava. Aí ficava lá assim, meio que... Eu lembro direitinho dessa cena, assim, todo mundo fazia alguma coisa e chegava no Ebin, tadinho de mim, eu sempre sou uma vítima. Mas esse é o drama do ator, né? Ele é dramático, né? Ele é melancólico. E aí, quase todos os atores têm no seu temperamento esse lance da melancolia. E aí, eu ficava naquele lugar. Eu não sobrava muita coisa pra mim, não. Aí, o que eu fazia? Fazia gracinha. Fazia graça, começava a rodar. Mas aí, dessa graça, você começou a escrever, ter essa inspiração? Não, a primeira mesmo foi... Assim, eu sempre fui muito gracista, fingi que tava chorando. Por exemplo, meus irmãos brigavam comigo e na hora que eles iam me bater... Você chorava? Eu chorava, eles paravam e depois eu começava a rir. Convincentemente, né? Aí era aquela... Nossa, esse menino é doido. Fazia abertura, igual o Michael Jackson, ficava dançando assim e tal. E aí eu lembro quando eu tinha 6 anos, rolou uma oportunidade. 6 anos, 6 anos. No prézinho mesmo, primeiro prézinho mesmo, pré-escola, aí ia ter o Romeu e Julieta. Aí, começou Shakespeare, começou nível alto, né? Aí tava todo mundo na sala e eu lembro das pessoas falando, a melancolia, eu lembro das pessoas falando assim, nossa, tem que pôr o Romeu. Aí eles colocaram a Michelle, né? Não sei onde que a Michelle tá. Deus abençoe você, Michelle. Michelle era aquela menina mais linda da sala. Mais linda, todo mundo queria, né? Quando ela ia cenar com a Michelle. Aí ela ia ser a Julieta. Aí quando eles falavam assim, quem vai ser o Romeu? Aí eles procuravam. Questão de menina assim, aí eu fazia assim, não, mano. Enfim, eu era muito bom. Eu era bom de interpretar, de pegar texto. Mas aí te escolheram? Aí eles acabaram me escolhendo pra fazer. Falou assim, não tem ninguém, eu lembro, professor. Vamos fazer com Eber mesmo. Nossa, isso gerou um complexo de inferioridade que já foi tratado, já sumiu há tempos, né? Mas foi muito bom, porque aí eu lembro que eu fiz o Romeu e Julieta na peça. E foi bom. No final do ano. E eu era uma escola cristã. E minha mãe fala, né, que o pastor falou assim, esse menino aqui nasceu para ser artista. Escola cristã interpretando Shakespeare. Bom ponto para a escola cristã, né? Foi muito legal. E aí, daí pra lá, eu não saí mais. Desde 6 anos, eu sempre tive interesse. O teatro de igreja tinha muito teatro de demônio, de anjo. Eu ficava assim... Eu ficava muito Verdade, aqui na igreja você pega uns papéis bem marcantes, fora do usual, né? Bem chamativos. Não tem vergonha de se maquiar, de cortar cabelo, nada? Não. Depois que eu fiz a escola de teatro mesmo, aí isso foi clareando, porque... Sempre teatro cristão. E quando eu fiz 16 anos, eu tive uma experiência maravilhosa. Eu acho que isso até podia voltar mais forte, mas em 2005 o governo de Minas fez um projeto que chamava Valores de Minas. É um projeto que foi incrível. Não dá para descrevê-lo todo aqui, mas foi um projeto que realmente pegava crianças da comunidade, da escola municipal e estadual, e oferecia um curso de 1 ano com os melhores artistas que a gente tinha em Belo Horizonte, as melhores companhias. Na época, Seraquê, Odeon, do Carlos Gradin, a Débora Falabella veio de lá. A gente tinha os melhores professores, eles realmente reuniram um time assim excelente, artes plásticas, música, teatro, isso te burilou, circo, né? Isso. Aí com 16 anos eu tive um contato mais profissional. Eu já tinha feito diversas peças, inventado um monte de sketch de teatro, feito sketch de teatro de Natal, de Páscoa, na experiência da igreja. Da igreja, ok. Mas quando eu entrei, eu lembro direitinho, eu entrando na primeira aula de teatro, foi com a Samira Ávila, uma professora incrível, nossa, incrível. Ela mudou a minha perspectiva de teatro no quesito profissional. E eu lembro que a primeira aula que eu tive com ela, assim, eu fiquei, mano, é isso que eu quero pra minha vida.
E na época eu tava na dúvida porque o curso oferecia assim, o curso era, você fazia 3 ou 6 meses de uma oficina e depois você teria que definir uma oficina que você iria ficar. Era realmente era uma preparação para você se conhecer. E eu já era músico. Então nessa época eu já tocava, eu toco bateria, eu já tocava bateria no louvor, já tinha gravado. Na verdade, em dezembro desse ano eu ia gravar o primeiro CD. E aí eu fui até pensando que eu ia fazer música. Tá. Porque quando eles falaram que eu oferecer música, eu falei, não, eu tô tocando e tal. E o teatro eu já fazia, mas não tinha aquela visão profissional ainda. Era uma coisa dentro de mim mesmo, assim. E aí, quando eu tive esse contato, aí eu lembro que eu falei assim, teatro ou música, o que eu vou fazer? Teatro ou música? Eu falei, vai. A primeira aula de teatro, eu falei, não tem como. Teatro. Mas deixa eu te falar, a pessoa, o músico, o artista, com essa formação, com todo esse talento, essa vocação, consegue ganhar dinheiro se não estiver trabalhando no meio secular? Esse é o maior desafio, porque dinheiro... eu tive muitas oportunidades de ganhar dinheiro e que em algum momento, principalmente por causa que o evangelho na minha vida também ele foi meio progressivo, sabe? Então ele foi... Teve um momento de conversão, você nasceu e foi criado no evangelho. Nasci e fui criado no evangelho. Então, assim como eu enxergo mesmo até a leitura da Bíblia, o evangelho ele foi sendo progressivo na minha vida. Então antes eu era muito mais fechado, né? Por exemplo, eu sou filho de pais que para eles o teatro era uma dificuldade. A minha mãe nunca gostou de teatro. Ela amava música, minha mãe é super musical, afinada, mas teatro, ela falou, você não gosta de teatro? Ela sempre usou essa expressão, não gosta. E porque tinha muito aqueles contos, né? Da época que eu nasci, existiam vários contos. Assim, não, esse menino fez papel de diabo e desviou. O outro lá e aconteceu mesmo, esse ali morreu, fez papel de diabo e foi pra cachoeira lá e morreu. Não estava preparado. Então, também, a gente foi um tempo atrás, dava-se muita moral pro diabo no teatro, dava-se muita moral e tal. O Jardim do Inimigo criou uma cultura, né? Sim. Mas, e aí aquela coisa, tal, e aí sempre então eu fui crescendo com medo e depois eu fui sendo libertado até pelo próprio conhecimento do evangelho e tal. E dentro desse período, eu lembro no Valores de Minas mesmo, eu tive um desafio, porque o espetáculo, que ia ser dirigido pelo Eide Ribeiro, que é um grande diretor de Minas Gerais, né, de Belo Horizonte, o espetáculo chamava Delírio Barroco. E eu lembro que nesse espetáculo tinha uma parte do céu, que seria o turno da manhã ou da tarde, e uma parte do inferno. E quando eu li o roteiro, a parte do inferno, eu li e falei, nossa, a minha professora vai me colocar nesse personagem. Tinha um personagem chamado Pad Boy lá. E na verdade, esses personagens e os vilões são sempre muito atraentes, né? Para o desafio do artista. Sim. E eles são personagens grandes, assim. E aí, quando eu lembro na época, né? Igual eu falei, de forma progressiva. Então, naquela época, eu tava num nível teológico, num nível cultural mesmo, de relação com a igreja. Na hora que eu li o roteiro, eu falei, cara, se minha mãe vê isso aqui... ela não vai concordar de jeito nenhum. Eu tô ferrado, porque vai ser muito ruim. Mas você foi parar nesse mesmo? Daí eu fui sair. Quase perdi a vaga, fiquei praticamente um mês sem ir, assim. Só que eu realmente criei um laço muito legal com a galera e com o teatro. Então aquilo tava me chamando. Aí um dia que eu voltei pra visitar, você não podia nem ter falta lá, assim. Aí, quando eu voltei pra visitar, minha professora me viu e falou, vai. Pode vir. Aí eu fiquei sabendo que a gente ia fazer a parte do céu. Aí eu falei assim, então dá. Do céu tá... Aí a parte do céu tá limpo, da né? tarde, no céu tá limpo. Aí a gente fez a parte do céu, eu fiz um papel lá, conquistei uns 2 papéis. Foi muito engraçado essa história também, mas depois eu conto uma outra oportunidade. Não, agora já começou. Conta, Por que foi engraçado? Porque eu entrei, quando eu voltei, já tinha separado os papéis. Então não tinha papel. Aí a professora falou assim, mas você vai ficar dentro do espetáculo. Aí eu entrei num coral de anjos. Pra ficar ali no só pra participar do E aí, do de espetáculo. repente, ela começou... E ela sabia, assim, que eu tinha uma vocação. Né? A vocação. Ela falou assim, brinquei alguma coisa diferente. Eu falei, tá bom. Eu criei uma personagem. Aí eu virei um anjo meio retardado. Tava todo mundo no coral de anjo. Eu criei um anjo retardado. E não se adequava ao coral. Que era baseado no exercício que a gente fez do Stanislavski, da construção da personagem. Aí... já fiz assim, ela adorou e eu já ganhei um destaque nos anjos. Aí ganhei um texto, abri o coral. Aí teve uma parte da criação que eu fazia uma aranha, que foi um outro exercício que eu fiz, que ficou marcado também.
Eu tinha uma elasticidade corporal muito legal na época. Eu lembro que eu te falei que fazia abertura, então eu era meio ginasta. Então eu fazia uma aranha que ficava muito legal. E na criação do mundo eu entrava no meio do palco, assim, enfim. Aí eu trocava de roupa, fazia o anjo, aí já conquistava e o anjo ficava praticamente o espetáculo todo. No dia da gravação do DVD, e esse espetáculo tem gravado, né, o DVD, que foi uma coisa incrível, que eles falaram que o Aécio Neves, que era governador na época, ia, que a irmã do Aécio Neves era diretora do Servas, que... Houve um tempo que a gente chamava o Aécio. Foi muito bom. O Aécio, nesse plano aí, ele brilhou. Aí... Aécio, você fez feio. Mas a gente já te amou. Já te amou. E aí, nesse dia, a menina passou mal. A menina que fazia a Santa Ignorância, que era um papel de destaque, né? E aí, todo mundo, assim, a gente fez uma primeira sessão, na noite ia gravar o DVD, ela passou mal, saiu de ambulância, e eu lá com a minha aranha, foi... Daiane, beijo pra Daiane. Eu lá gostava com a minha demais eu com a minha aranha e com o meu pessoal, porque cada um tinha, e o meu anjinho, você já tinha o anjo, né? Separada assim, concentrada, e todo mundo falando assim, nossa, vai ser, como é que vai fazer? Chama a Samira, e a Samira, ela tinha uma outra religião, ela é maravilhosa, a Samira é um amor de pessoa, ela incrivelmente eclética, né, acho que ela era, enfim, ela acreditava em umas outras coisas, também. Sabia, ela falou assim, gente, tem alguma coisa ruim acontecendo aqui, cada um acredita aí na sua reza, no seu Deus, Bim, faz uma oração aí, que eu vou fazer uns benzimentos aqui. Ela pegou uns incensos, e todo mundo na sua começou a fazer o negócio. Né? Eu fui e falei assim, Senhor, em nome de Jesus, a pessoa que ninguém... Ainda bem que você foi recorrer a quem pode, né? E aí do nada ela virou pra mim e falou assim, aí todo mundo, Samira, como nós vamos fazer? A Daiane vai fazer. Aí falou assim, o Ebim vai fazer. Aí eu fui olhar assim, e ela, cala a boca! Cala a boca que você vai fazer. Mas você sabia o papel? Todo mundo sabia, né? Todo mundo sabia o papel, mas eu não tinha decorado o texto. Tinha uma fala mesmo, né? E ela falou, você vai fazer o papel. Eu falei assim, professora, mas já é uma né? mulher... E eu já tenho 2 entradas. Ela, cala a boca! A aula dela era meio assim, acredita! Ela era muito enérgica, muito. Ela é sensacional. Incisiva, bem. Incisiva. Aí ela falou assim, acredita! Você vai fazer. Eu fui olhar pra ela assim, vou! Aí todo mundo fez assim... Mas, professora, é uma menina que faz. Ela, cala a boca, vai dar tudo certo. Era Santa Ignorância. Podia ser ignorância, também. Tinha um perfil ali. Mas foi incrível. Foi bom. Porque isso tudo assim, tipo, meia hora antes do espetáculo começar. Aí a gente foi pro figurino. Improvisar figurino. Isso. Aí a roupa não cabia em mim. Aí a menina cortou, fez uma mágica lá. Aí eu falei, Samira, que hora que eu vou sair pra entrar? Ela, vamos dar um jeito. Aí, porque a Santa Ignorância era a única que entrava do alçapão. Então ela entrava de debaixo do palco. Aí, enfim, em 15 minutos a gente fez tudo assim. E deu certo. Aí eu falei, e o texto? Ela, agora você tem que decorar. Eu escrevi o texto Ela escreveu o texto numa folha de secar as mãos. Daquela de secar a mão, assim. Papel toalha. Papel toalha. Escreveu assim. E eu comecei a ler e falei assim, ela falou assim, decora. Porque, enfim, fiquei lendo lá e espetáculo e tal. Fizemos na hora que eu entrei. Ninguém, porque era tipo assim, 200 crianças e adolescentes fazendo, porque tinha uma orquestra, um coral. E o resto do inferno, né? Que ficava... Ainda tinha completava. Inferno. E era um palco de 2 plataformas, o céu e o inferno, literalmente, com uma ponte ligando eles. Foi uma produção incrível. Super produção. Aí, quando eu saí de Santa Ignorância, eu acho que até a plateia não entendeu, mas todo mundo do espetáculo... O que é isso ali? Mas foi bom demais assim? Foi incrível. Todo mundo começou a rir, porque todo mundo esperava a Daiane. Aí saiu um cara com a voz grossa. Nasci de 5 meses! Rap! Aí todo mundo, que isso, velho? Que loucura. Aí ficou uma coisa incrível. Está registrado no DVD e faz parte da minha história. É uma coisa muito louca, assim. Mas aí você, tudo bem, um sucesso no teatro... Não foi pra frente no secular, mas trouxe toda essa bagagem pra vida da igreja. O que você perguntou do desafio, eu acabei entrando nisso, né? A gente que é cristão, a gente tem um desafio muito grande, porque sempre... O teatro é uma ferramenta tremenda de evangelismo. E é uma bela desculpa para trazer pessoas para virem ao culto, ou virem ao ambiente da igreja. O teatro, ele também é uma ferramenta de comunicação incrível, então de influência, de transformação. O teatro realmente mudou a minha vida, a minha organização social e a minha leitura do mundo. Espiritualmente me deu um plus, tipo assim, de uma forma fenomenal, na sensibilidade mesmo de se relacionar até com a Bíblia, com os personagens da Bíblia. Então o teatro realmente mudou a minha esfera, assim, em vários âmbitos. Enquanto ator,
né? Eu tenho a ética de ator de realmente saber separar as interpretações da vida pessoal, e a gente é treinado, a gente trabalha para isso, tanto psicologicamente como de forma técnica também. Só que mesmo assim existe uma linha tênue, porque o teatro sempre comunica alguma coisa. E nós que somos cristãos, a gente entende que a nossa vocação de vida, ela é uma forma de testemunhar. A minha vida diz respeito muito ao que eu acredito. Então, de certa forma, eu já tive muitos dilemas éticos quando não na personagem em si, por causa da ética do ator, de interpretar seja qualquer coisa, mas na ética da mensagem que estava sendo passada. Eu acho que esse que é o nosso grande desafio, dilema, né? Por exemplo, eu não tenho problemas em interpretar qualquer tipo de ator, qualquer tipo de personagem. Ok. Qualquer tipo. A caracterização, tudo não tem nenhum problema, nenhum absoluto. Impede. Um assassino, uma pessoa ruim, uma pessoa boa, uma pessoa de outra religião, não tem problema de interpretar. O problema é em qual contexto. E nesse em qual contexto, a mensagem que está sendo passada, o que de forma responsável pela primeira entidade que me representa, que é o ser cristão, o ser cristianismo, o ser homem de Deus, isso faz com que eu tenha eu consiga transmitir algumas intenções, porque eu não deixo de ser cristão para atuar. Para atuar. E por mais que eu interprete, por exemplo, um demônio, eu ainda... em qual contexto? Então, nesse em qual contexto, eu já fui pego, assim, em vários dilemas. Eu estava gravando algumas coisas recentes e eu estava lembrando o seguinte: não adianta você falar ou assistir a algum espetáculo durante 1h30 ou 2 horas, firmando uma narrativa de mentira, e nos últimos 5 minutos falar, mas é horrível mentir, você não deve mentir. Se durante toda a construção da sua mensagem, da sua peça, do seu filme, você firmou uma mensagem. Então tem que tomar muito cuidado com o que você quer deixar, né? Quando você conversa com a galera bem profissional do teatro, existe uma ideia da arte de que a arte ela é algo que você contempla, e eu não posso ter a intenção de gerar em você nada. Por exemplo, você vê um quadro, para um trouxe pânico, para outro trouxe paixão, para outro trouxe uma boa lembrança, porque eu não posso, enquanto ator ou agente que produz arte, querer gerar em alguém alguma expectativa. Eu faço porque a arte é isso. Você disse tudo, enquanto ator. Isso. Isso é meio um consenso, né? A galera entende isso e tal, meio que separa isso, né? Para nós, isso é um pouco difícil, porque, como eu falei, antes de ator eu me enxergo como cristão. Como um cristão. Então, e até antes de cristão eu me enxergo como gente, mas o cristão, tá bom. Ele é um fator determinante na minha conduta social. Social, com certeza. E aí, dentro dessa perspectiva, conversar com essas pessoas e tentar explicar isso é difícil. Por quê? Porque, por exemplo, existe um preconceito muito grande das pessoas. Eu já ouvi isso várias vezes. Você é crente, então você não vai fazer esse papel, né? Então você vai... Aí eu falava assim, vamos conversar. Pra onde? Porque dentro desse consenso da arte que eu te falei, parece que sempre nunca tem uma intenção, sabe? Mas tem. Como se o cara que escreveu não estivesse sentindo e escrevendo por algum motivo. Aqui, mas entende o que eu tô dizendo? A gente ouve muito, a gente circula muito no meio teatral, mas a gente sabe que o cinema, o teatro, não o cristão evangélico, mas o teatro secular, ele tem uma programação. Tem, é isso que eu tô dizendo. Aí que vem a questão. Tudo é direcionado. Por isso que tem um diretor. Por isso que tem um diretor de elenco. Por isso que tem um roteirista. Quando você pega o texto para a primeira leitura... Tudo tem uma intenção. Por mais que dentro da arte pareça que essa é uma coisa meio pura, subjetiva, assim, né? Para cada um se encontra ali. Sim. E algumas dessas intenções que a gente identifica... E por isso que eu gosto sempre de conversar. Eu não gosto de falar assim, eu não faço isso, não faço aquilo. Deixa-me ver para onde conduz esse personagem, né? Deixa eu ler, deixa eu sentir o que eu vou sentir enquanto eu tô lendo. E deixa eu fazer essa dinâmica. Por quê? Porque enquanto pessoa, não é porque eu não posso fazer. Eu posso fazer qualquer tipo de personagem. Inclusive posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas nem tudo me convém. Literalmente. Então, eu não sou esses caras meio assim... não faço. Todo diretor que às vezes vem conversar comigo fala assim, vamos conversar, vamos ler, vamos refletir, deixa eu te fazer ver também, porque às vezes nós vamos entrar num consenso comum, que você vai falar assim, não, realmente, dentro daquilo que você é, não dá. Inclusive hoje, nesse viés que você está falando, vários atores têm se posicionado
em relação a seus papéis. Eu não vou fazer esse papel se eu tiver que beijar uma determinada mulher porque ela não é minha esposa. Eu não vou fazer esse papel porque ofende e fere a minha crença. Tudo bem, a gente está num cenário pós-woke. Sim. Então as pessoas estão tendo coragem de se posicionar. Mas há uns meses, uns aninhos atrás aí, estava todo mundo muito com medo do que falar, do que dizer. Então todo mundo... Tem um ator até americano que ele falou isso, né? O Jim Caviezel, ele fala muito sobre quando ele fez Jesus, ele fechou muitas das suas portas, né? Por causa dessa interpretação e porque ele se sentiu impactado com a personagem. E tem um ator também que ele fazia uma série... Eu não vou lembrar o nome, ele tem um olho bem claro. E ele fala sobre isso, ele fala assim que... Ele não beija uma mulher que não sei Ele fala que ele é um ator cristão. E só dele falar isso, ele fala assim que já perdeu vários papéis por causa disso. O Wahlberg, o Mark também, ele é católico, bem católico. Bem católico, é. Mas ele professa a fé que ele segue. Isso. E ele olha os papéis. Apesar de que ele faz muita ação, não conflita tanto, mas né? ele também foi mais recente, né? Ele assumiu isso mais agora. E hoje ele já é um nome muito forte, né? Denzel Washington agora é pastor de igreja, dizendo que vai deixar de fazer personagens que conflitem. Mas, na verdade, ele não fez, né? O Denzel Washington... Ele sempre foi meio um bastião da fé, da justiça, da coisa certa, Ele né? sempre... já fez muita coisa. Tem um filme dele bem polêmico também, mas mas ele é muito... O Denzel Washington é Oscar, né? Ele como é que... é difícil, fera, né? É fera demais. Mas isso é um dilema difícil pra nós, porque, por exemplo, eu tenho uma companhia de teatro, fazer um jabá aqui, a Quinta Cena Companhia de Teatro, montei com 2 amigos. Tem a Banda Leste, que a gente não tem falado ainda, né? A Quinta Cena é uma companhia que eu montei com 2 amigos. Um é católico, o outro não é cristão. Vocês fazem o quê? Stand-up? E a gente tinha uma peça que chamava A Natureza dos Machos. Ficou na campanha. Gente, tem que assistir pra gente saber se cabe nesse conceito todo evangélico, cristão aqui que a gente tá falando. A peça... O nome já entregou o amigo, tá, A Natureza dos Machos é um texto do Michel Salomão. E é uma peça muito engraçada de comédia. Eu fazia direção e atuava também. E é uma peça de comédia. E ela não é uma peça cristã. E vocês iam para os teatros? A gente participou da campanha de popularização do teatro durante 2 anos. A gente só não deu sequência mesmo, porque... Aí tinha um patrocínio fixo. A gente era meio que empresário também. Como a companhia era nossa, então eu e os meus 2 amigos, Patrick e William, a gente meio que bancava durante o período. Depois a peça começou a se bancar, porque o pessoal vai falando, vai falando que é gostoso, foi bom, legal, né? E a gente fez um sucesso, um razoável sucesso. E é realmente uma peça com muito potencial, principalmente para essa onda de BH, de campanha, de comédia. E você trouxe toda essa bagagem para dentro da igreja? Sim. Eu nunca saí da igreja. Não, eu sei que você nunca saiu. Isso. Mas eu digo assim, você agora é líder do Ministério de Teatro da igreja. Você cria peças com mensagens... Vamos falar a verdade, né? Bem fora do comum, fora do usual, fora da caixa, mas muito bacana. E também quando a gente vê as peças que você produz e dirige, a gente vê o viés profissional, a qualidade profissional na produção. Não é amadorístico como a maioria das igrejas trata o teatro, né? Isso é uma coisa que é muito legal da gente falar, no sentido de quebrar talvez um paradigma, né? Porque graças a Deus a gente está numa época onde tem pastores como a pastora Daniela, que é uma mente aberta, o pastor Jorge também, que tem uma mente aberta e que consegue enxergar o valor da arte no sentido profissional e técnico também. A gente não perde a essência espiritual, a questão pastoral, o acompanhamento, que é para além ali, né, daquilo que é técnico. Mas eles têm essa visão e permitem que a gente tenha esse espaço mesmo de profissionalizar a arte na medida do possível. Sabendo também que não é uma casa de teatro, né? Mas é uma casa de cultura. Como eu falei, na minha visão, a igreja é um ambiente cultural. Como eu falei, num dia normal na igreja você tem palestra, palestrar, falar. Você tem música ao vivo. E você desenvolve vários dons ou talentos observando e participando do dia a dia da igreja. Você melhora a sua impostação de voz, você melhora o seu ouvido para saber se está... eu canto super mal, mas o meu ouvido é bom para saber se está desafinando. Você não aceita qualquer coisa. Porque você vai perceber. Isso, igual eu falei, é uma entidade. É uma escola, né? É uma escola. De certa forma, é um agente. Vamos fazer um exercício mesmo. Tira realmente tudo que é religioso da igreja.
todo fim de semana, você leva sua criança, você tem música, palestra, teatro e dança. Pelo menos isso. Sem falar no que é visual. Hoje as igrejas têm telas, têm vídeos, têm revistas. Então você é um agente cultural. Ela só expressa a cultura. Por exemplo, quando eu falo de escola, eu sou pedagogo também, então quando eu penso na escola, eu sempre falo, qual que é o ambiente que a escola produz? Tem umas frases que eu gosto muito, né? Que fala que o ambiente predetermina o tipo de relação que a gente vai ter. Então, se está num ambiente muito barulhento, você vai ter que gritar. Isso já é uma relação. Uma relação. Se está num ambiente com um teto muito baixo, nós vamos ter que ficar de cabeça baixa ou corcunda. A gente está criando uma relação visual. Então, o ambiente, ele, de certa forma, predetermina como que a gente vai se relacionar e construir essa sociabilidade. Então, imagina que você vai numa escola, como a gente viu. Escola toda cheia de grade, né? Escolas municipais, estaduais, pelo menos até onde eu sei, onde eu já entrei. Grade, cadeado, quebrado, sujo, pichado, né? Sujo e cadeira e sem design, sem intenção, espaços quadrados, espaços... E você vai criando um ambiente, você não percebe que ele vai predeterminar o tipo de relação que você vai construir. Então, imagina que a escola tem um ambiente de uma igreja. Que você vai numa escola, você tem uma música ao vivo. Você vai numa escola... Por que as faculdades hoje, né, tem uma coisa legal assim? Elas tentam proporcionar o que a igreja já produz de forma... Há muito tempo. Aí o que a gente faz nessa época, com pastores como a pastora Daniela, o pastor Jorge? A gente trabalha isso com intenção. Falei, já que estamos em um ambiente que ele é religioso, que liga a gente para uma espiritualidade, para conversar com Deus, transforma a gente num ser humano melhor. E é um ambiente cultural, vamos intencionalizar isso. Vamos usar isso com intencionalidade, fazer com que, além de ser esse ambiente religioso, ele produza arte que faça com que as pessoas também se sintam acolhidas, abençoadas, que comuniquem alguma coisa. E aí a gente vem para o que a gente faz. Os musicais aqui, os teatros, você tem visto, né? São coisas fora da caixa. Quem disse que você iria numa igreja assistir um musical de final de ano que se chama Guerra dos Quatro Reinos? Você pode esperar tudo, mas não, eu tava achando que eu ia ver Jesus, a manjedoura e um cara lá, um guerreiro, 4 reinos e guerra. Como que é isso? A gente tá usando com intenção a arte para comunicar, fazer, manifestar e também oportunizar um ambiente onde a criatividade ela sirva a um propósito. Benção demais. Olha, a gente está terminando. Já. Conta aqui para o povo que está nos ouvindo. Quem tem essa vibe, que tem essa vocação, que sente vontade de ser músico, artista, não só teatro e tocar na igreja, mas profissionalmente. Conta aqui se vale a pena, como é que o Bim Carvalho está se saindo. Convido o pessoal para estar no culto que você libera. Conta aí alguma coisa para a gente terminar. Eu tô aqui na igreja hoje. Mas olha aqui pro povo. Tô aqui na igreja hoje, pessoal, trabalhando com teatro, né? Então a gente tem um encontro do Ministério de Teatro todo sábado às 17 horas e todos vocês são bem-vindos. O teatro não é da juventude. O teatro, ele está na juventude porque eu trabalho, né? Estou atuando aqui nos Ministérios da Juventude, mas não importa a sua idade, 0 a 135 anos. Você pode chegar lá que a gente vai te receber. Imaginou porque... 130? Hoje tá legal aí. Então, porque o teatro realmente é inclusive e cabe para todo mundo. A gente está aqui no sábado, né, na Juventude, às 19h30, e no domingo no Caixa d'Água também trabalhando. Tem várias células também durante a semana, encontros. Tem uma célula do teatro que funciona antes do ensaio também, que a gente fala com um papo mais sensível. O artista é mais sensível, melancólico. Então a gente tem uma intencionalidade em tudo que a gente faz quando a gente fala de arte. E... você falou sobre vocação. O teatro, na verdade, ele sempre vai te chamar. Você que tem a vocação, você vai ser atraído de alguma forma. Hoje o teatro, ele é um entretenimento muito saudável e ele ganhou proporções maravilhosas, né? Se você for olhar o cinema, a sétima arte, Netflix, hoje Amazon, tanta coisa investida aí, isso vem de uma base teatral mesmo, de alguém fazer algo para que alguém contemple. Essa é a teoria do teatro em si, é sempre alguém apresentando e alguém assistindo, alguém recebendo. Então, isso está permeado na nossa cultura hoje, de forma digital, mas isso é uma realidade. E eu sei que se você tem algo que te chama,
que mexe com você enquanto você assiste, no sentido de capacidade mesmo. Eu acho que eu posso fazer. Você talvez seja uma criança como eu fui, daquelas que vê uma propaganda e de repente na hora que vai falar uma frase da propaganda você vai lá e fala igual. Você já tá tentando imitar, sabe aqueles jargões que você fala? Então, você tem alguma coisa que tá te chamando. Eu vou te falar 2 coisas. Primeiro, ceda. Não resista. Você receber um convite como esse, vem pro teatro, faça uma aula experimental, sei lá, vem visitar, vá ao teatro, vá, porque você vai ver como que isso vai comunicar com você e eu te garanto que você vai se tornar uma pessoa melhor quando você fizer aquilo que você nasceu para fazer. Eu não posso contrariar aqui, né, a Fernanda Montenegro, ela fala assim, se você quer viver da arte, pare de fazer teatro, esqueça tudo, nunca mais faça nada. Se você parar e mesmo assim você não resistir, você volta lá e faz, você nasceu para fazer isso. Então, eu acredito que se você nasceu para fazer isso, o teatro vai te encontrar. A única coisa que eu vou te falar é, não resista. Porque nesse lugar de se encontrar, o teatro foi o lugar que eu me encontrei como gente mesmo, como ser humano, como pessoa. Nesse lugar eu tenho uma satisfação plena de viver. E eu acho que isso para mim é incrível, sabe? E ainda mais com Jesus, gente. Faz toda a diferença, Faz toda a diferença. Então é isso. Legal demais, e olha só. Então a gente recebeu aqui hoje o Bim Carvalho. Você ainda vai ouvir falar demais dele, porque ele é super fera mesmo. O Bim Carvalho comunica e anuncia Jesus, a verdade que liberta. Então até o próximo Conversão. Tchau, gente!